O... Então, vamos aqui a uma rápida revisão, né, do barroco do século XVII, né, né, então, com a arte barroca, né, as imagens elas são humanizadas, né? Elas as imagens não são mais como na arte clássica, no classicismo, né? Ainda na Renascença, ou na antiguidade greco-romana, para não falar lá dos egípcios, sumérios e outros, não é? Em que você tem é tudo idealizado, porque o importante é passar uma ideia. Aqui, essa humanização vai no sentido de mostrar essas figuras, que são figuras religiosas, né, figuras de um outro plano, né, como figuras humanas. Né? E o artista consegue isso graças ao método, né? O método de observar, estudar os modelos, o modelo vivo, né? A paisagem, o céu, a cena. Né? Então, aqui é uma história sagrada, não é? É uma cena de uma história sagrada em que tudo, vamos dizer, apresentado como seres humanos, né? Então, reparem, não tem mais auréola, né? As figuras aqui elas não estão aureoladas, isso aqui é Jesus, mas cadê a auréola? Ele é um homem aí caído, né? É um homem. Aqui é a santa, né? Que está desesperada, não tem auréola, não tem nada, vamos dizer, estão vestidos como pessoas comuns. Né? Aqui é o Cristo, né? Aqui uma espécie de auréola, mas não é aquela auréola, é como que se fosse uma sombra, né? E a figura, né? A figura está humanizada, o sofrimento, né? As cenas vão sendo as cenas vão, graças ao ilusionismo, né? O ilusionismo 3D, né? Aquele desenho baseado na observação, nas regras da perspectiva de Brunelleschi, né? E no uso da cor, uma cor que existe toda uma teoria, né? Que é a cor local, a cor que imita a cor das coisas, né? Então, a cor da pedra, a cor da pele, a cor do tecido, a cor do céu, né, a chamada cor local, que envolve uma teoria, as cores básicas, as cores secundárias, etc. Né? Então, o Barroco traz, né, essa humanização, né, que se vai dar através da mitologia e através também dos retratos, né, dos retratos das pessoas que encomendam, né, retratos. Né? Então, aqui a gente tem, né, uma cena da mitologia, uma história mitológica, né, em que tudo é apresentado como se fossem figuras humanas, né? Como se fossem realmente pessoas. Com Caravaggio, isso, então, é mais evidente. Né? Então, aqui a gente tem uma figura mitológica, mas na verdade, é um retrato de um garoto. Né?
com o ambiente, né? E o barroco, um lado do barroco, né, que é esse que nós vimos da vez passada, vai explorar muito isso que já surge com o Renascimento, que é o alto contraste entre o fundo, um fundo que é profundo, mas que a gente não vê porque está tudo escuro, né, porque a gente percebe, não é uma coisa chapada, né, e as figuras muito iluminadas que sobressaem, vêm para frente, porque é o alto contraste, né, com esse fundo que é como que uma sombra, que elas estão saindo da sombra, né? E isso vai ser explorado pelo Caravaggio e por muitos outros artistas, né? É o caso do tenebrismo, né? Ah, e temas religiosos, os temas mitológicos, eles são apresentados como é, com figuras humanas, né? Pessoas humanas, não estão idealizadas. Isso porque é baseado na observação, é baseado no estudo do modelo, na observação do modelo, e algumas vezes, como no caso do Caravaggio, utilizando instrumentos ópticos, né? Então, a gente tem aqui é uma cena religiosa, é uma cena tirada dos novos evangelhos, né? É, é uma função, digamos, narrativa, mas a imagem vai muito além disso. A imagem não é apenas, vamos dizer, essa representação, ela representação de uma história, de uma narrativa, né? Ela tem todo um valor visual, né? Toda uma experiência visual em que é, através, não é, das figuras, da cena, você é, a, a, vê tem a ilusão de estar vendo, digamos, uma cena real, um determinado momento, né, em que é, o, pessoas, são todas, vamos dizer, pessoas bem caracterizadas, bem diferentes, né? Que o velho, qualquer coisa, tudo, né? Tudo é como se fosse a real. A gente não pode falar de realismo porque essa base, digamos, que tem na realidade, na observação, isso é utilizado para representar pessoas ou figuras da história religiosa e tem um objetivo moral, né? Um objetivo de a trazer o pensamento, trazer as ideias, né, para ensinamentos que estão lá no texto sagrado, né? Então, é, a, o, o que justifica a encomenda, né, da obra, o financiamento da obra surgiu, né, digamos, em função é, a, de ter uma imagem que inspire, né, esse pensamento, que aí, no caso, é um pensamento religioso, religioso cristão. Né? Mas isso é apresentado através, vamos dizer, com, é, a, de figuras, de personagens da época, no ambiente da época, né? O, o destaque é essa questão, esse forte contraste, né, entre a sombra muito escura, muito profunda, né, as figuras que vêm, e essas figuras que são realmente é, a, pessoas que estão retratadas, né, que foram modelos que foram utilizados. Né? Assim como a natureza morta, né? Com o barroco, antes na antiguidade você não tem assim os gêneros da pintura, nem os gêneros da escultura, né? Porque tanto a pintura quanto a escultura elas são
históricas, no sentido assim, mitológico, né? Ou elas são religiosas. O... Pode ter fruta, pode ter um elemento decorativo, né? Mas daí com um quadro a óleo, vai surgir a pintura de gênero, em que essa importância do discurso, da história, não é? Continua importante. Então, a, para justificar, digamos, o prazer visual, não é? Porque a imagem é uma forma de prazer, né? De deslumbramento, né? Então, mas isso é na cultura da época, né? Isso tem que se justificar por um valor moral, por algum ensinamento, né? Então, a natureza morta, ela, além de apresentar a beleza, né? Dos frutos, das coisas, ela mostra é, a decadência, né? A transitoriedade, né? Da vida, da beleza. Né? Então, as frutas aqui estão já, e as folhas, elas já estão perdendo o vigor, as folhas estão secando, estão caindo, o fruto já está aqui apodrecendo, né? Que é para pensar sobre a brevidade da vida, né? O, então temos, né, o Georges de Latour, né? Um francês, em que são imagens que têm um sentido de mostrar um valor. Aliás, a grande arte é essa, né? A arte, ela não passa apenas, ela proporciona o fascínio pela imagem, né? Mas além do fascínio de ser interessante, ela comunica um pensamento, ela passa um pensamento, né, de uma forma que é só através da imagem, né? Então aqui você tem, né, uma jovem moça contemplando, né, a luz, né? A luz está associada à vida, né? Sem luz a gente não vive, né? Tem a parte noturna, né? Tem a parte do tempo da noite, da escuridão, não é? Aqui, né, a gente tem uma vela, né? E ela está contemplando essa vela, não é? Que essa luz só funciona enquanto a vela está queimando, né? Acabou aqui o combustível da vela, né? O óleo aqui secar, isso vai acabar, e ela tem na mão que é um, um crânio, né? Um crânio humano. Então, é um pensamento sobre a vida, né? A vida como o queimar de uma vela, né? Que vai terminar. Né? E é todo um mistério. A gente nasce, cresce, morre, cresce, desenvolve, né? Um dia vai morrer, vai acabar, né? Vai virar né? Como assim, como tudo que existe, né? Assim, os animais, os vegetais, né? A vida, né? É sempre uma coisa passageira, né? E aí vão-se é, a, a, os temas, né? É, a, o, isso aqui, evidentemente, tem um caráter religioso, né? Aqui, se eu não me engano, é um santo, representando um santo, né? Temos, então, Rembrandt, né, com essa coisa essa percepção da luz, essa percepção da cor, né? E uma coisa que
começa a ter importância no Barroco, isso já surge no Renascimento, né? Que é uma coisa muito importante, o autorretrato, né? O autoconhecimento, né? E esse autorretrato é muito importante para essa noção de indivíduo. É uma noção que surge com o Renascimento, essa questão do indivíduo, de eu ser um ser único, com direito à minha diferença. Né? Você não. É, a, e que depende do autoconhecimento. Né? Então, isso aqui é um aspecto do barroco, né? É, já é uma arte totalmente humanizada, mesmo quando os temas são religiosos. Né? É, a, o, aqui a gente tem, né, no Rembrandt, essa mesma importância do alto contraste, né, um fundo em sombra, a imagem como vai surgindo da sombra, como se tivesse um foco de luz sobre ela. Né? É, a, o, é, Imagens que têm um sentido moral e que têm um fundo religioso. Né? Então, o Rembrandt criou muitas obras com base no Velho Testamento, né? Diferentemente, por exemplo, do Caravaggio, que são obras do. O que é isso aqui? Do Novo Testamento, né? Sempre esse alto contraste, né, entre esse fundo profundo, mas a gente não, por causa da sombra, a gente não sabe exatamente onde é que termina, como é que é, né? Tá tudo mergulhado em sombra e as figuras principais se destacam pela luminosidade. Né? Aqui é uma cena do Novo Testamento, né? É religioso, sempre com essa questão da luz, né? E essa questão da luz, isso vem por causa da observação, né? Do artista, do pintor em particular, né? Observar a natureza, observar em torno, né? O, e querer e pretender criar uma imagem, né, que transporte o espectador para digamos, um espaço que é como o espaço real da realidade. Né? Na verdade, isso é ilusório, claro, é tudo ilusão. Isso daqui é plano, né, mas a gente vê como profundo, né, a gente vê como equivalente do nosso espaço. Né? E a, a nossa mente, né, o nosso cérebro tem essa capacidade da gente se abstrair e se transportar para um outro mundo da imagem, um mundo imaginário. Né? O, é, a, e isso, né, no Barroco, isso vai ser comum já o livro impresso e a gravura em metal. Né? O Rembrandt foi um artista que desenvolveu muito a gravura em metal já começa lá no Renascimento. Né? O Dürer foi um, um dos primeiros artistas a se desenvolverem as técnicas de gravura. Aqui vão ser desenvolvidas já novas técnicas de como trabalhar com a gravura. Né? A gravura não tem a gravura em metal não tem a questão da cor, mas tem a questão do claro escuro, né? A questão da luz e da sombra, né? Que é obtido através de gradações, né? Gradações do negro até o branco. Né? O, e a gravura tem em comum com a pintura o desenho. Né? Aí é o desenho 3D. Desenho desenvolvido a partir da observação, né?
E o artista é capaz, então, de pôr no papel ou na tela aquilo, vamos dizer, que ele imagina e mostra como se fosse do nosso mundo, fosse uma coisa real, né? Então a gente tem, e no Rembrandt também tem essa mesma coisa da grande sombra, o grande contraste, né? Isso é uma história também do Antigo Testamento, né? É, a, e no Barroco, né? Eu repito, esses novos gêneros de arte, né? Essa pintura de gênero, ela se institucionaliza, né? Então, aqui a gente tem uma natureza morta, né? É um, é um, é um objeto, né? No caso aqui é um corpo esquartejado de um animal, né? Utilizando os mesmos recursos, e né, com a imagem, a gente você pode se concentrar, não é, e pensar a respeito, né? Algo que você está lá no açougue ou está lá onde está a carne pendurada, não, não vai acontecer do mesmo jeito, né? Então você tem que tem sempre essa coisa da vida, né? O, aqui o quadro famoso do Rembrandt, né? As gravuras, né? Então, com o Barroco, tem a função religiosa, a função é, a, do retrato coletivo, né? do retrato, das cenas, o retrato, o autorretrato, né? Ou seja, a pintura de gênero, né? E a imagem ela é humanizada que tudo, mesmo, né, os personagens da história religiosa, os personagens mitológicos são todos apresentados como pessoas comuns, como nós, né? Seres humanos. E isso abre também o campo para imagens que têm a ver com a vida humana, né? Mas não estão mais no contexto religioso, nem no contexto político, né? Como por aqui a gente tem uma cena erótica, né? Uma gravura que é uma cena erótica. Né, uma gravura que é um retrato, né? Um retrato aqui de um nobre, de um intelectual, né? O autorretrato, né? Então vamos agora aqui, deixa eu voltar. Vamos agora ao outro aspecto que é o barroco. De, aqui. Vamos agora a um outro aspecto do barroco, também do século XVII, que é a questão da cor e a questão da paisagem, né? Começar aqui com Rubens. Peter Paul Rubens foi um pintor muito bem sucedido, foi um super pintor, uma produção enorme, grandes telas, né? Então vamos ver aqui, considerar que essa pintura aqui do Rubens, né? É uma cena, né? É uma cena baseada na mitologia grega, grego-romana,
que é um rapto, né? A questão do rapto. O rapto é uma forma de conquista da mulher, né, pelo homem. Aliás, uma forma de conquista que era muito comum na antiguidade, que está muito presente na mitologia. E é uma coisa interessante, essa coisa do rapto, né? É, eu morei na Alemanha, eu estudei na Alemanha, morei na Alemanha, casei com uma alemã, tenho filhos na Alemanha, e eu tive a oportunidade de assistir, participar de um da cerimônia, depois da comemoração de um casamento no interior da Alemanha, no cidadezinha no interior da Alemanha. Então, depois do casamento, a comemoração era com almoço, um grande almoço lá no restaurante, especialmente reservado, né? Então, depois da cerimônia, na igreja, fomos para os convidados iam lá para a comemoração, para o almoço. E primeiro chegava o noivo e a noiva não chegava porque a noiva, pela tradição, ela era raptada pelos amigos do noivo. É uma coisa já programada, né? Então, tem um rapto da noiva, e depois o noivo vai atrás, pá, aí chega, e depois vai ter a festa, aí vai ter a comemoração, com dança, é muito legal. Ou seja, essa coisa da tradição, essa coisa do rapto, né? É uma coisa antiga que ainda se conserva é, de forma simbólica, né? Em cerimônias do nosso tempo. E vamos ver aqui, né? Aqui a gente tem as personagens são todas, vamos dizer, não são idealizadas, são bonitas, claro, né, tal, mas é tudo apresentado como pessoas humanas em uma situação dinâmica de movimento, não é? Não temos aqui o alto contraste de luz, mas temos a cor, né? A cor aqui tem uma importância enorme, a cor da carne, da pele, né, das mulheres, né? Que contrasta aqui dos homens, né? Isso muitas culturas antigas valorizam muito a pele branca, né? Isso não só no Ocidente, mas também no Oriente, né? Lá na China, no Japão, na Ásia, né? Então a mulher branquinha, né? O homem não, que a mulher branquinha que pega pouco sol, né? O, homem então temos um outro aspecto do barroco. E isso daqui se dirige a quê? Isso daqui não é uma arte religiosa, é uma arte palaciana, isso é uma arte para palácio. Né? Palácio em que, né, através da imagem, é, a, os moradores, os frequentadores do palácio, né? Palácio é muita gente morando junta, pessoas diferentes, com hierarquia, com etiqueta e tal, né? E isso se dirige à contemplação, para desenvolvimento de ideias, de pensamento e também de desejos, né? Aqui um outro elemento uma outra cena tirada da mitologia grega. Aí é só ver lá qual é o nome do título, ver lá qual é né, que também é um rapto, né? É erótico isso, né? O, é, a,
Então, vamos dizer, uma forma do erotismo, né, de vir para o primeiro plano, mas com essa justificativa, tem a mitologia, estamos, né, a questão do erotismo, né, a questão do sexo, né, é um tabu na antiguidade, na Idade Média, né, e vem até a época da Revolução Industrial, né, quando as coisas começam a mudar, né, com a Revolução Industrial, já é o século XIX, né, final do século XVIII, começa o século XIX, é no século XIX mesmo, né, então, que aí no século XIX vai se chegar realmente ao realismo da imagem, mostrar, digamos, a realidade. E aí já é um outro tipo de cultura que vai surgir, que a gente vai ver no próximo, se vocês fizerem comigo, né? História da Arte 3. E o mesmo quanto professor, ele vai tratar da arte, já da arte do século XIX e século XX, que é o começo da arte moderna, né? Então, vamos ver aqui, né? Analisar aqui o quadro, né? A imagem, né? São as figuras, não é? Tem, vamos dizer, uma idealização, porque são pessoas bonitas, não é? Tudo. Mas é tudo já humanizado, né? As figuras são figuras baseadas na observação, né? A águia aqui, né? Isso aqui é um tema mitológico. Se eu não me engano, isso daqui é Zeus que se transformou numa águia para raptar Ganimedes, o seu favorito, né? Zeus se apaixona lá pelo rapaz e rapta o rapaz transformado em águia, né? Tem várias, então. Então, e o que a gente tem aqui? Um grande dinamismo, né? Uma grande movimento, né? As figuras se movimentam, né? E a cor, né? Tem uma ênfase na cor, né? No colorido, né? Aqui é uma outra cena mitológica, né? É, a, que, em que a gente tem, né, esse espaço enorme, né, como um abismo, as figuras caindo, né, aqui outra, né, eu acho que está bem claro, né, por exemplo, você compara isso daqui com o Caravaggio, né, a gente tem essa, vamos dizer, essa iluminação, mas aí o principal, né, é o contraste entre o escuro, a sombra escura, né, e as personagens muito claras, né, como é lá no Rembrandt. Aqui a gente tem algo a mais, a gente tem a cor, né? Por exemplo, aqui esse fundo azul, esse céu azul lá, né? Essa paisagem com esse céu azul, né? A cor da pele das mulheres, né? Isso daqui é um ideal de beleza, né? Isso daqui são, digamos, as mulheres lindas da época, né? Hoje, as mulheres, vamos dizer, com esse corpo, não são mais consideradas belas, né? Essa celulite toda. É, o... Então, temos aqui vários exemplos. E a mitologia serve como, digamos, metáforas para
para os desejos, para a imaginação, para a fantasia erótica, né? Dessa cultura da ilustração, a cultura dos palácios, né? Então, aqui temos, né, as três mulheres no banho, aqui os dois homens, esse daqui pelo, por esse chapéu com asas, é um, é um deus, aqui é um pastor, né? Então, aqui, né, é outra cena, né? Aqui já é uma cena, vamos dizer, histórica, o dinamismo das figuras, não é? É muito importante essa diferença entre a arte barroca e a arte clássica do Renascimento, o classicismo do Renascimento, né? Lá Da Vinci, Rafael, Miguel Ângelo, Tiziano, o Alto Renascimento. No Alto Renascimento, você jamais tem essa movimentação, essa dramaticidade, essa agitação toda, né? Isso vai começar a surgir com o maneirismo, que é praticamente o começo do Barroco, esse movimento, essa dinâmica, essa agitação, e que aqui no Barroco chega, vamos dizer, ao máximo, né? Aqui é a confusão dos corpos, né? Como eles... A, a mistura dos corpos, as lutas, né? Essa dinâmica, não é? Com a profundidade e a cor, né? A luz, a cor, a luminosidade, né? É pelo uso das cores. Aqui, né? Outra cena também, né? Uma cena mitológica, religiosa, tem que ver lá qual é a história, qual é a narrativa, né? Então, com essa humanização das figuras, das cenas, não é? A imagem ela passa a ter duas dimensões. Uma é aquela, vamos dizer, que ela está representando uma narrativa, uma história, algo que a gente pode contar ou ler, né? E que, digamos, isso é justificativo e tal. Mas tem uma outra dimensão que é essa, vamos dizer, que é puramente visual, né? Que é de você pensar a partir daquilo que você vê, seja a luta, a violência, o erotismo, né? O... E aqui o Rubens, né, é um pintor essencialmente para os palácios. Isso daqui tudo daí a importância, vamos dizer, da mitologia, né? Isso é feito para os palácios, né? Uma série muito famosa dele, que está no Louvre, é o casamento da Maria de Médici com o rei da França. Maria de Médici é uma princesa lá de Florença, né? Dos Médicis, que foram os grandes mecenas do Renascimento, e os casamentos eram alianças políticas, né? Então o Rubens foi convocado para pintar uma série de painéis, são painéis enormes, assim, de mais de 2 metros de comprimento, uns 3 metros de comprimento. Isso daqui é no tamanho natural ou maior ainda. Essa série de pinturas está no Louvre, né? Em que o casamento da Maria de Médici, né? A chegada dela à França, o encontro com o rei, o casamento aqui, o Papa consagrando, né? O bispo. Isso vai ser representado, ser encomendado para colocar lá no palácio. O Louvre era a residência dos reis, né? Depois é que virou museu, né? Então vai se criar uma galeria para celebrar isso. É claro que isso daí é um grande cenário, é uma grande fantasia, né? Isso tudo, vamos dizer,
as coisas não aconteceram exatamente desse jeito, né? Mas isso é muito importante, porque isso não existe, vamos dizer, na antiguidade, né? Nem na Idade Média. Aí, digamos, é realmente a humanização. Isso daqui tudo são retratos de pessoas, isso daqui é fantasia, como isso daqui também, né? Aqui também, isso daqui são as pessoas retratadas, é a Maria de Médici chegando com as suas acompanhantes, né? Aqui o cara que trouxe. Aqui já são figuras, né? Como da mitologia, ninfas e tal, né? E o Rubens foi um cara, ele atuou também como diplomata, né? O artista, a partir do Renascimento, né? O pintor, o escultor e o gravador, e o pintor em particular, né? Não é mais o artesão da antiguidade ou da Idade Média, em que era um cara prático, era um artesão de saber fazer as coisas, não é? Que não tinha necessariamente cultura. Já o artista, a partir do Renascimento, né, e no Barroco, ele é um homem culto, é um homem que lê, é um homem que conhece história, como artista liberal, né, ele é uma pessoa importante nesses saraus, né, nessas reuniões, na vida dos palácios, na vida das cortes. Né? O Rubens foi muito bem sucedido, foi um superstar que ele é da Bélgica, né? No segundo casamento, ele pôde criar toda uma série de obras para si mesmo, né? Então, isso daqui é um autorretrato dele com a esposa. Eu não sei se é a primeira ou é a segunda, eu tenho a impressão que é a segunda esposa. Né? Então, é um autorretrato com um retrato, né? E é uma, digamos, uma autoglorificação, né? Uma autovalorização, seria melhor dizendo, né? Aqui não é uma questão de glorificar, é uma questão de se valorizar, né? O, é, a, e essas obras, né? Não são realizadas, pintadas somente pelo cara, né? O pintor, ele tem um ateliê com todas umas assistentes, né, que fazem grande parte. Né? O Rubens, já na fase madura da vida, ele preparava o esboço, fazia uma pintura em tamanho menor, rápida, né? Ou desenhava, pintava lá, e os seus assistentes faziam. Depois ele vinha fazer o acabamento. Né? Algumas, vamos dizer, ele pode ter feito inteiramente, talvez essa daqui. Né? Então, com o barroco, a gente já tem uma outra noção de imagem. Né? A imagem que vai mostrar digamos, a vida comum da nobreza, né, da qual faz parte, vamos dizer, o artista, o retrato, né, isso daqui, eu acho que isso daqui é a primeira esposa, essa daqui é a segunda, né? Era muito jovem quando ele casou. A pintura de gênero, né, essa pintura que não tem mais um tema mitológico ou um tema religioso, né?
mas que mostra, digamos, a vida comum, isso se institucionaliza, né? Então, aqui a gente tem uma dança camponesa do Rubens, né? Reparem, todos estão descalços, né? Todas as pessoas aqui estão descalças, eles são camponeses, né? Roupas simples, né? Estão dançando, é uma espécie de ciranda, em que os pares se dão as mãos e depois forma-se uma passagem, passam por baixo, né? É um tipo de dança que é a quadrilha. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já dançaram quadrilha, né? Mas nas festas de São João, né? A quadrilha era uma coisa importante, isso ainda muito acontece no Nordeste, no Norte, né? Talvez no interior do estado, eu não sei. Eu, quando criança, eu dancei quadrilha, né? Isso vem lá da Europa, vem da França, né? Com certeza, os camponeses, não é? Eles não eram assim tão bonitos e tão sadios, né? Como estão aqui, né? O, é, é tudo apresentado um pouco melhor, né? Quer dizer, tem uma certa idealização, né? Mas não é mais como foi na Antiguidade, na Idade Média, e que vem até o Renascimento, não é? A obra não se justifica mais, ela não é encomendada, ela não é financiada, não é? Porque é um tema religioso, é um tema mitológico, ou é um tema histórico, né? Mas são temas, isso se dirige a quê? A esse público palaciano, né? E o quadro pode ter grandes ou médias ou pequenas dimensões, né? Então vamos aqui um outro lado do barroco também do século XVII, né? Que é a importância da paisagem. Não é a paisagem, né? Já aparece começa assim a paisagem com o Renascimento e ela vai se desenvolver no barroco, né? E aqui nós temos o caso do Claude Lorrain, que é um pintor francês, já tem a Academia de Belas Artes, a Academia da França, né? Que vai ser de enorme importância, inclusive para nós da Belas Artes, né? Porque a Escola de Belas Artes, a fundação, foi a Academia a Imperial de Belas Artes, né? Criada por Dom Pedro I, a partir da Escola Real de Artes, Escola Real de Ciência, Artes e Ofícios, criada por Dom João VI, né? Que trouxe da França vários pintores, arquitetos, autores, junto com uma coleção de arte, porque o ensino da academia era baseado na observação direta e também na observação das obras dos artistas, copiando os artistas para entender como é que foi feito, como é que faz, né? Então, trouxe uma, uma grande coleção para cá. Dom Pedro I transformou essa escola real em academia imperial, né? E foram os franceses aqui é que criaram a nossa instituição, né? A partir do modelo da Academia de Belas Artes da França, de Paris, né? A Academia des Beaux-Arts. Isso foi muito importante, inclusive a academia tinha um sistema de premiação e de viagens, né? Os premiados na academia, os melhores estudantes, eles ganhavam um prêmio de viagem. Na academia francesa, o prêmio de viagem era a Itália. A Itália a Itália é um museu a céu aberto, né? Foi na Itália que se dá o desenvolvimento da arte
romana, que é greco-romana, né? Foi na Itália que o Renascimento, que se dá no norte da Itália e na Itália, mas é principalmente na Itália que o Renascimento teve assim, a maior dimensão, né? Miguel Ângelo, Da Vinci, Rafael, Giorgione e tantos outros, né? Na Itália, que ficava o papado, né? Fica ainda, o papado, é lá, né? A residência do Papa, o centro da Igreja Católica, e então, o prêmio de viagem da Academia Francesa era o cara morar um tempo, né, financiado lá pela academia, é o chamado prêmio de viagem na Itália, para aprender, se desenvolver. Né? Aqui na nossa academia, Belas Artes, o prêmio era ir para a Itália ou para a França, para Paris. Os grandes pintores brasileiros do século XIX, né, foram como o Pedro Américo, viveu uma boa parte na Europa, na Itália e na França, né? Depois Almeida Júnior, né? o Vitor Meirelles, então era o grande. E o Claude Lorrain, ele é muito importante por essas paisagens clássicas, que são em parte baseadas na observação direta, né? E, em parte, criação da imaginação baseado na história. Né? São paisagens em que o mais importante do quadro é, claro, né? A força desse quadro aqui, dessa pintura, está na paisagem. Essa paisagem, né? É um fundo infinito, né, com os prédios, mas tem os personagens na frente, tem os prédios. E é como os quadros do Rubens são baseados em fatos históricos, ou melhor, mitológicos. Né? Não são exatamente históricos, desculpa. São fatos, narrativas mitológicas. Né? Então, tem as histórias de Enéas, né? o herói, que eu tenho o nome, né? Que eu ganhei o nome dele, que na mitologia, né? É o patriarca dos latinos, né? Dos romanos, assim como Abraão é o patriarca, né? Original lá dos judeus. Então, então, sempre são paisagens, não é? Em que tem ruínas ou prédios da antiguidade romana, né? Aqui um porto, né? E que, devido, digamos, essa importância que tinha para justificar a imagem, né? A mitologia. Então, sempre é uma paisagem, né? Baseada na observação, mas né, através da observação que o artista desenvolve a capacidade de criar essas formas, né? O estudo da perspectiva, o desenho, e a pintura com uma teoria, que é a pintura a cor local, de como. Né? Então, com as academias, né, a partir do Barroco, se estabelece um método, que é o método acadêmico. A partir do desenho direto de observação, né, preto e branco, apenas com claro e escuro, o artista pesquisa as formas, né, e pesquisa a luminosidade. E depois, no ateliê, ele vai criar o esboço, a forma, a estrutura,
né? E aí vem o trabalho de cor, o colorido, né? Que é a noção teórica da cor local, né? Então, a cor da planta, a cor da vegetação, a cor do céu, a cor da pedra, a cor da pele, etc. e tal, né? Ou seja, a forma e a cor são separadas. A cor é trabalhada no ateliê segundo, né, esse conceito de cor local, que isso é uma ideia de que a, nós todos percebemos, digamos, as coisas como da mesma maneira, né? Isso vai ser modificado, isso vai ser questionado no século XIX, com os impressionistas, né? Os impressionistas eles vão pintar diretamente na paisagem, ao ar livre. Então, eles vão perceber como essa cor, essa luminosidade, essa coisa toda, isso tudo é muito a, a, é idealizado, é imaginado, não é, vamos dizer, não corresponde realmente à nossa percepção. E vai surgir um outro tipo também de ideia da cor, né? Como é que nós percebemos as formas e a cor, né? Porque para essa imagem aqui, né, tem a teoria de que nós percebemos os objetos a luz que é refletida pelos objetos e que atinge a nossa visão, né? Isso é o... E a ideia é que, vamos dizer, essa imagem refletida pela luz, né? a, o, é, e que chega aos nossos olhos, essa, digamos, é uma imagem igual para todo mundo. E os pintores eles trabalhavam, né, a observação, eles observavam ao ar livre em ótimas condições de tempo, né? Um vai observar com chuva, é um dia de sol, né? Um sol claro e tal. E quando estava observando, ele prestava atenção na forma, né? E no ateliê, então, ele criava, primeiro vem a forma, que é o esboço, e depois é trabalhar a cor, né? A cor, dentro dessa ideia, sempre condições ótimas. A mesma luz dentro do ateliê, né? Então, a luz só é pensada como a fonte, a luz que bate no objeto, reflete e chega à mente, e como se isso fosse tudo igual, né? Isso vai ser questionado no século XIX, com o impressionismo, e vai surgir uma nova. E já passou das 10 horas, hein? Opa! Bem, então eu vou parar aqui no Rubens, Rubens aqui no Claude Lorrain, né? Mas então isso daqui vai abrir as mentes, né? A imagem, para para a paisagem, para temas prosaicos, né? Como aqui um curral de animais, né? E aqui são alguns desenhos, né? Alguns esboços, estudos que permitem a gente entender como é que era o processo dele de criação, né? Então aqui a gente tem é um, um desenho todo só em preto e branco, né? Deve ser aguada, nanquim, aguada, né? Aqui outro com outro material, aqui com aguada, etc. Então vamos lá.